Tudo Boa bom, noite, Bruna? professor querido, nosso mestre. Não dá nem para esconder a alegria de te receber aqui nessa live, né, professor? Bruna, estava falando com você em off aqui, que a alegria é toda minha, Ah, né? De poder, primeiro, agradecer o IBPJUR pelo convite e ter você capitaneando esse bate-papo, essa conversa para mim é uma honra. Você sabe do respeito e da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, né? Pela sua história. Então, para mim é uma honra estar conversando nesse dia tão especial para a advocacia contigo, não é? professor, pode ter certeza absoluta que a honra é toda minha. Nossa, em nome do IBPJUR, eu já quero te agradecer por ter, assim, prontamente aceitado o nosso convite. Eu tô sempre com o professor, mas cada vez que eu tenho que falar com ele é um frio na barriga que vocês não têm ideia, sabe? Daquela admiração, aquele respeito. A gente já até chorou juntos, né, professor? Já chorou junto, a gente viajou no mesmo avião, a gente já se encontrou no mesmo aeroporto, Eu já fugi dele no avião, falei, que eu vou conversar com o já fugiu professor de mim. solteiro e ele do meu lado. Mas são os encontros da vida, né, professor? Mas não tem jeito, a gente sempre fica nervosa. Eu mandei a mensagem para o Diegão, eu chamo ele de Diegão, é um dos Uhum. três jovens advogados, idealizadores e fundadores do IBPJUR, que é um curso, professor, para todas as áreas. Então, tem lives e cursos para todos os temas, todas as áreas do direito. Você conhece o Diego Rocha, marido da Conheço, Flavinha, o doutor Felita conheço. Ciprete, doutor Caissana. Claro, querido. E para mim está sendo uma honra estar aí com eles ajudando na parte do direito previdenciário. Então, eu quero poder apresentar você, quero eu fazer as honras, não vou conseguir falar o currículo todo, mas eu gostaria de poder apresentá-lo, porque a gente tem muitos jovens advogados, muitos estudantes de direito e muitos que ainda estão aí engatinhando no direito previdenciário. Então, eu queria dizer para vocês que essa live nós estamos com o mestre, como diz o Diegão, o papa do nosso direito previdenciário, sempre muito, muito humilde, muito solícito. E ele olha, eu fiz uma colinha aqui. Eu vou falar só do seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado. Todos os três voltados, né, professor, para o meio ambiente do trabalho e em doença ocupacional. Fora isso, ele é o nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário Estadual de São Paulo. Pode me corrigir se eu estiver errado, professor, que você está muito sério aí, socorro. Nada. Estou te ouvindo atentamente aqui, velho. Ai, meu Deus. E ele é o advogado, não sei, professor, é uma curiosidade, fundador da Sodero Advocacia, né? Isso, nós fundamos a Sodera Advocacia, bom, há bem mais de 30 anos atrás, entendeu, Bruna? Mas hoje aqui, graças a Deus, temos na sociedade, além da minha esposa, meus dois filhos, que também são advogados e professores, e sempre trabalhando nessa área do direito social, do direito do trabalho, e é sempre uma honra falar da Sodero e da minha família, né? Porque, na realidade, é um trabalho de família. Trabalha no meu escritório a minha mãe, não é? Que é É isso que eu advogada ia também. falar agora. Encontrei ela uma vez em uma das suas palestras e, nossa, uma querida, e tá lá com você. Nós estamos aqui com a Elo também, que trabalha no seu escritório aqui de São José. Elo, um beijo para você. Hoje é o chefe, hein, Elo? O doutor Só Alessandro pode deve entrar fazer daqui a pouquinho. bom. E, professor, agora eu vou passar a palavra para você, para a gente conversar sobre esse tema que gera bastante dúvidas. Para vocês que estão iniciando perícia médica, tanto no direito previdenciário como no direito trabalhista, é sempre um tema que nos deixa com muitas dúvidas. Sempre a gente recebe aquelas sacolas e sacolas de documentos e a gente fica meio perdido. Junta tudo, não junta? Como que a gente faz os quesitos? Como que a gente lida com tudo isso? Então, eu vou deixar o mestre falar. E vocês, se forem tendo dúvidas, podem ir mandando aqui que a gente vai tentando responder dentro do possível. Mas eu acho que o professor vai responder tudo sem a gente nem precisar ler aqui, tá? Nada disso. Bruna, o mais importante aqui é que é um bate-papo. Então é uma conversa, você fica à vontade para me interromper.
Se eu falar alguma coisa que ficar um pouco fora do ar, por favor, me interrompa e a gente vai ajustando aqui, tá? Eu queria, antes de mais nada, de mandar um abraço fraterno para todos os advogados, para todas as advogadas que estão nos acompanhando nesse dia tão importante para a advocacia, né? Onde a gente comemora esse mistério, né? Essa atividade que nos foi concedida pela nossa formação jurídica, mas também pela nossa convicção de estarmos dando voz qualificada a cada cidadão deste país, né? A cada uma das nossas teses jurídicas, dos nossos encaminhamentos jurídicos. Bom, quando a gente fala de perícia previdenciária e perícia trabalhista, a gente está falando basicamente de questões relacionadas à incapacidade. Talvez no direito previdenciário a gente pudesse falar também da aposentadoria especial, que não é uma incapacidade propriamente dita, mas é uma precaução a uma eventual incapacidade de médio e longo prazo. E quando a gente fala de perícia médica, a gente está falando de um dos meios de prova. Então é sempre muito importante que quando nós entramos com um processo judicial ou quando estamos lá na trabalhista, pelo reclamante entrando com a reclamação trabalhista ou defendendo uma empresa numa reclamação trabalhista, nós precisamos fazer a prova dos fatos que sustentam a nossa tese, a nossa pretensão. Se eu estou pelo reclamante, se eu estou pelo segurado, é a minha pretensão inicial, o meu requerimento, o meu pedido, a minha causa de pedir. Então, eu preciso, para cada causa de pedir, eu preciso estabelecer qual é o método que eu posso dispensar de prova. Porque existe uma questão que é a prova real, a prova mais perto do possível, e a outra a prova processual. Se eu não conseguir trazer para os autos a prova processual, toda a minha tese, todo o meu trabalho temático ficou absolutamente prejudicado. Nós temos uma teoria de prova no Código de Processo Civil, que é aplicado diretamente ao processo previdenciário, subsidiariamente ao processo do trabalho, e aqui no Brasil ainda predomina esse comportamento estático da prova, que ao autor faz a obrigação da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo, né? Essa dinâmica que às vezes o CPC ele estabelece para a prova, podemos inverter o ônus da prova, ele é aplicado em casos específicos, mas na generalidade é essa distribuição do ônus da prova que está no artigo 373 do CPC. E aí entra a questão da prova pericial. E ela começa muito antes da gente fazer o processo, da gente sentar na frente do computador e fazer a nossa petição inicial. Ela começa no pré-atendimento dos nossos clientes, quando ele liga para o nosso escritório e diz: com quem que eu quero conversar com a doutora, com o doutor, e qual é o seu problema? Meu problema é de incapacidade. E aí, certamente, ele vai perguntar: eu preciso levar algum documento, né? E se você é sozinho, você faz o atendimento, o pré-atendimento, ou se você tem secretários que fazem o pré-atendimento, eles vão dizer: traga tudo que você tiver. A orientação aqui no escritório, Bruna, é que quando o cliente, na questão da incapacidade, ele perguntar que documento eu devo levar, a resposta é: traga tudo que o senhor tiver, né? E normalmente esse cliente ele vem, como você estava dizendo, com um pacote de documentos, às vezes com uma bolsa de documentos, com uma sacola de documentos, e que ao longo da entrevista com o nosso cliente, com o nosso paciente, nós vamos entender que documentos que nós devemos lançar mão para juntar num caso de perícia, né? No caso da perícia trabalhista, normalmente, ou eu estou falando de uma estabilidade acidentária, que se dá pelo artigo 118 da Lei 8.213, ou nas convenções e acordos coletivos, ou estou falando, ou concomitantemente estou falando, de uma ação de indenização por ato ilícito decorrente de acidente do trabalho, aí englobado a doença ocupacional.
mas começa no pré-atendimento. E quando ele chega no escritório, a outra questão importante é, quase sempre, Bruna, o cliente traz, no caso da incapacidade, ele traz a prova da patologia que ele tem, da doença que ele tem. Então ele traz um atestado médico, ele traz relatório médico, ele traz exame de imagem, ele traz exames de sangue, ele traz um bando de documentos que nós precisamos analisar. E aquele documento, de fato, comprova aquela patologia. Comprovada a patologia, nós vamos conversar um pouco sobre isso, eu preciso entender na incapacidade se ele está incapaz para o trabalho. Qual é o trabalho? O trabalho que lhe garante sustento. Então, é aquele meio ambiente do trabalho que ele se ativa antes de ficar doente. Então, se ele é um empregado de uma montadora de automóveis, é o trabalho que ele faz na montadora de automóveis. Se ele é empregado de um escritório de advocacia, é o trabalho que ele faz no escritório de advocacia. Hoje mesmo, ajudando uma aluna minha da Faculdade de Direito de Franca, ela me mandou uma questão que ela estava enfrentando lá, e eu fiz questão de ligar para ela. Ela tomou um baita susto quando recebeu o meu telefonema, né? E aí, eu conversando com ela, eu falei, ó, você me falou muito sobre a patologia, mas você não falou para mim sobre o que ele faz, qual é o meio ambiente de trabalho que ele se ativa. Porque nos benefícios por incapacidade, Bruna, a lei diz incapaz de exercer a atividade que lhe garanta sustento. Então, é uma mescla entre patologia e atividade laboral. Patologia nem sempre é sinônimo de incapacidade. Eu posso ter uma patologia que não me incapacita para a minha atividade laboral. Você já teve a oportunidade de me ouvir falando sobre isso, e eu sempre me dou como exemplo, que é a questão do meu diabetes, né? Eu não fabrico insulina nenhuma, nadinha de insulina, então eu preciso tomar insulina. Eu tomo 7 picadas de insulina todo dia, 3 insulinas diferentes, mas essa patologia grave, porque não é que lhe garante sustento. Quais são essas atividades? A advocacia e o professorado. Então, essa doença, essa patologia, para mim, não me incapacita. Não significa que para outra pessoa que tem a mesma patologia que eu tenho, mas que se ativa num outro ambiente laboral, que o diabetes pode incapacitar ele para essa atividade, porque pode acontecer. Você imagina um piloto de aeronave, de avião, que tenha diabetes e que pode ter uma hipoglicemia, desmaiar lá pilotando o avião. Podemos esquecer isso, né? O meio ambiente de trabalho não comporta aquela patologia. E aí, uma primeira pergunta que sempre me fazem: e Soderi, como é que eu faço a prova do meio ambiente de trabalho? Simples, PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aquele documento que eu uso para jovem advocacia é um documento que a gente usa para fazer uma prova de uma outra espécie de aposentadoria, que é a aposentadoria especial. O Perfil Profissiográfico Previdenciário, esse nome enorme, né, de um documento, ele traz a discriminação, a descrição da atividade laboral e do meio ambiente de trabalho em que o segurado se ativa. E isso, então, começa a trazer para a gente já uma construção se a patologia vai incapacitar ou não o cidadão para aquela atividade. A maioria das discussões, Bruna, de incapacidade, elas não estão na patologia. A patologia, basicamente, ela é comprovada pela documentação médica que eu levo. Elas estão na ausência ou na impossibilidade ou na tão grande possibilidade de fazer uma prova desse link entre a patologia e a incapacidade. Pode observar, o juiz, o perito, ele fala, não, o cidadão tem hérnia de disco aqui. Agora, essa hérnia de disco não incapacita ele para o trabalho, ou incapacita ele para o trabalho. A discussão é essa. E para nós, para toda a advocacia, uma angústia muito grande é o instrumento probatório, porque existe um pouco de controle nosso sobre esse instrumento probatório. Que documentos que eu vou juntar? O que prova?
né? Aí tem uma questão mais importante, talvez, ou tão importante quanto a documentação, que é a quesitagem. E isso angustia o advogado, porque o advogado ele tem o controle do que ele escreve, e a gente precisa escrever bem, né? Eu sempre tenho dito, qualquer petição que a gente faça, a gente precisa demonstrar para o leitor uma vontade dele querer ler a cena dos próximos capítulos, ou seja, o próximo parágrafo. É uma história que eu estou contando que ele fala, caramba, deixa eu ler esse próximo parágrafo. E por que é legal falar isso, né? Porque, Bruna, você imagina em que conjuntura processual que a gente tem hoje? Porque o processo ele não está só fundamentado no direito do cliente que nos foi procurar no escritório. Esse processo ele está dentro de um complexo, que são 100 milhões de processos que estão em andamento. E eu preciso entender disso para poder apontar para quem vai julgar, para o julgador, para o juiz, para o desembargador, para o ministro, uma estratégia que ele goste do meu processo. Porque senão meu processo entra numa vala comum. E aí, quando ele entra numa vala comum, a decisão é uma decisão comum, numa regra geral. Eu preciso, desde o comportamento do papel do meu escritório, lá do meu logotipo, da distribuição daquilo que eu escrevo, o texto, a história, com um bom começo, com um bom meio, com um excelente fim, que é o pedido, né? E eu sempre digo aqui que é como se fosse contar uma historinha que você vai contar para a sua garotada aí na hora de dormir, Bruno. Então, você vai contar a historinha do Chapeuzinho Vermelho. O lobo mau não come a vovozinha antes do Chapeuzinho Vermelho passear na floresta. Então você tem uma historinha para contar. E o que o Chapeuzinho Vermelho está fazendo na floresta? Ele está colhendo. A pessoa tem que ter a imagem do Chapeuzinho com o cesto, colhendo morangos, frutas vermelhas. Isso é importante com relação à perícia. A gente precisa, então, juntar uma documentação que comprove a patologia e a incapacidade. Essa é uma questão importante. E, às vezes, Bruna, a incapacidade, além da atividade, diz respeito também ao medicamento que o segurado ou que o trabalhador utiliza. Às vezes, o medicamento que ele usa é tão grave como a doença que ele tem, porque os efeitos colaterais do medicamento, eles impedem o trabalho. Você imagina aqueles remédios para as depressões profundas, para os problemas da psique, em que há sonolência, por exemplo. Ó, esse remédio traz sonolência. Qual é a atividade do trabalhador? Ah, ele é motorista. Ó, sonolência para motorista não vai dar certo. Ele é um operador de ponte rolante. Opa, já não vai dar certo. É um operador de empilhadeira. Ó, pode não dar certo. Então, eu preciso entender dos medicamentos, inclusive, que o segurado, que o trabalhador toma, para ver o grau de capacidade ou de incapacidade que aquele medicamento pode gerar para a atividade laboral, que garante o sustento do trabalhador. Então, isso é muito importante. Outra questão muito importante, que documento que eu junto nos casos de incapacidade, Sodero? Os documentos certos. Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, estava fazendo uma defesa de uma empresa num caso em que a reclamante dizia que tinha câncer. Como é que eu comprovo câncer? Que exame que diz que eu tenho carcinoma maligno, o câncer? Raio-X? Não. Qualquer exame de imagem? Exame de sangue? Não. Exame anátomo-patológico. Se é o exame anátomo-patológico, eu não posso juntar um outro exame que não comprova. Então, isso é importante. Mas, Sodero, como é que a gente sabe disso? Estudando. Né? Então, o que é muito importante para nós? Quando a gente fala de perícia médica, a gente fala de doença, então a gente vai precisar estudar as doenças. E na maioria das vezes, Bruno, a gente está sem um médico do nosso lado, um assistente técnico, porque o nosso cliente nem sempre pode pagar. Se o médico estiver do nosso lado, graças a Deus, nós temos alguém para dialogar. Né?
Eu sempre fico dando o exemplo dos meus amigos, João Batista Optis Júnior, João Batista Optis Neto, que eu sempre quero que eles estejam do meu lado, mas nem sempre isso é possível, não é não? Então, eu entendi que eu preciso entender da doença. Então, por exemplo, hérnia de disco. O que eu faço para entender? Vamos lá. O que eu faço para entender? Eu tenho uma pergunta. Não sei se o professor vai falar, já te interrompendo. Porque eu sempre falo de uma palestra que eu assisti sua, quando eu ainda estava estudando, e o professor, falando sobre essa questão das perícias e a forma de quesitar, indicou um site, eu quero saber se ainda está atualizado, que é o Cielo, que é o que a gente usa bastante aqui no escritório, sempre falo, agora eu estou com uma sócia, eu falo, vamos pesquisar, porque o professor Sodero, eu lembro que ele ensinou, e de fato, pesquisando lá, sabendo, você tem que filtrar as pesquisas para você chegar, porque vai ter diabetes de várias formas, se você só jogar diabetes. Sim. E aí você consegue entender, lógico, a gente passa longe da medicina, mas você consegue entrar no mundo da doença. O professor ainda indica esse site para a gente... A gente tem... Antigamente, né, a gente precisava comprar livro de medicina, que é tudo muito caro, né? Agora, a gente tem, primeiro, as próprias entidades médicas, elas acabam tendo revistas científicas muito interessantes. Sociedade Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Ortopedia, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Ginecologia, todas elas têm suas revistas, né? E revista é muito legal porque é tudo material científico, todas as publicações que passam por um conselho editorial que vai verificar se aquilo é cabível, não, então dá uma segurança para você. Eu gosto do Cielo, porque o Cielo, até escrevi aí para o pessoal saber como é que escreve, né? S-C-I-E-L-O. Né? O Cielo, ele traz informações científicas de várias áreas da ciência, né? Ou das ciências. E uma das áreas é a área da medicina. Então, ele facilita, né? O que é muito importante para nós quando nós vamos fazer pesquisa, Bruna? Achar a palavra-chave. Porque se a gente não acha a palavra-chave, a gente vai pesquisar uma porção de coisa e não vai achar aquilo que a gente quer. Uma outra questão muito importante que você colocou, excepcional, é ótimo quando a gente fala alguma coisa e a pessoa do outro lado absorve, né? Nenhuma dessas revistas científicas, nenhum artigo científico vai trazer lá, no preâmbulo, conforme solicitado pela doutora Bruna Martos, não vai ter a resposta imediata para você. Então nós vamos ter que separar vários artigos sobre o tema, sobre a patologia que a gente quer, e a gente vai precisar ler com atenção os artigos para ver se aquele artigo cabe dentro da nossa tese estruturada, ou se é uma parte dele que cabe, ou inclusive se essa tese prejudica a nossa tese. Então é muito importante, né? Qual é a minha dica, né? Se vocês conseguem estabelecer quais são as principais doenças que chegam no seu escritório, você consegue fazer um escaninho lá, pode ser um escaninho virtual, ou mesmo uma gavetinha, onde você coloca lá, aqui eu tenho hérnia de disco, aqui eu tenho doença de ombro, aqui eu tenho doença psiquiátrica, aqui eu tenho doença de joelho, aqui, e ali você vai guardando, separando para facilitar o seu trabalho, a sua pesquisa, etc. e tal. Por exemplo, eu sempre vejo alguma discussão sobre hérnia de disco, né? As pessoas imediatamente acham que hérnia de disco tem relação com a atividade profissional. Hérnia discal na coluna, protusão discal tem relação. Se a gente lê todo o material científico, diz, não tem. Não tem. A doença, a hérnia discal, a protusão discal é uma doença degenerativa, não é verdade? Mas ela é uma doença degenerativa, mas a lei diz que uma doença degenerativa que pode ser agravada pelo meio ambiente de trabalho é equiparada a acidente de trabalho, faz relação causal. Então eu preciso ver se a hérnia de disco, se existe material científico que diz que a hérnia de disco para trabalhadores que fazem movimento de rotação de coluna, se isso pode agravar, se isso não pode agravar, né? Vocês vão achar que pode agravar. Então aí vocês vão trabalhar com a ideia de concausalidade. E uma outra questão muito importante desse material é que eu descobri, né, sofrendo a vida inteira, eu descobri que o perito não fica muito feliz
de debater doença com quem não é médico. É natural isso, Bruna. Eu vou dar um exemplo aqui muito singelo, mas dá para a gente entender isso, né? Você fala assim, mas Sodero, eu falei do seu currículo agora. Você fez mestrado, doutorado e pós-doutorado em saúde, doença ocupacional, em bioética, em meio ambiente do trabalho. O perito não vai respeitar os seus quesitos. Não é isso, né? É que quando você faz o quesito e você é advogado, é estranho para o perito médico. É a mesma coisa que, imagine que nós estivéssemos jantando com a sua família aí em São José dos Campos, conversando eu e você sobre direito, seu marido ouvindo a gente atentamente, e de repente chegasse um amigo nosso comum que é médico e tentasse entrar na nossa conversa jurídica. Nós íamos ser muito educados com ele, mas no final, no fundinho, a gente ia estar falando assim, tadinho, né? Ele é médico, ele não entende desse negócio aqui do direito. Quando a gente faz o quesito, eu tenho uma sensação que o médico pensa isso. Tanto é que em várias das situações, a gente tem respostas que não podem ser dadas por conta do novo CPC, mas que dão. Vide laudo, prejudicado. Por quê? Porque é um médico conversando com alguém que não tem o controle científico daquela matéria. Então, o que eu descobri? Que eu precisava colocar um médico para conversar com o perito. Só que nem sempre eu tenho esse médico. Nem sempre o João Optis pode ser meu assistente técnico. Então, como é que eu fiz? Eu comecei a colocar esse material científico para conversar com o médico. Então, no meu quesito, a minha referência é o material científico. Então, eu digo lá pro perito, olha, os especialistas no objeto da perícia, na questão da hérnia discal, dizem que os trabalhadores que têm hérnia de disco e trabalham com movimentos repetitivos de coluna, que eles têm agravamento. O senhor perito concorda ou discorda dos especialistas? Se discorda dos especialistas, qual é a metodologia para discordar dos especialistas conforme documento científico de folhas tal? Então, já não é mais o Sodero, o advogado, aquele um que não entende de medicina, perguntando. São questões científicas para debater. E o CPC nos dá essa oportunidade, Bruna, de aprimorar a questão científica. Obviamente, trazendo uma cientificidade para a perícia, mas, por outro lado, exigindo essa mesma cientificidade do advogado, da advogada. Então, nós precisamos nos aprimorar. Com uma análise de conjuntura muito importante, Bruna, que os benefícios por incapacidade são o futuro do direito previdenciário. Em todos os patamares que a gente possa entender o direito previdenciário. Porque o trabalhador perde um pouquinho com a reforma previdenciária, pouquinho não, eu acho que perde bastante essa ideia de prever a sua aposentadoria. Toda vez que o pessoal aqui no escritório vai fazer planejamento previdenciário, eu falo, coloquem lá no final, salvo alteração legislativa futura. Porque nós vimos o quanto que alterou e as pessoas hoje têm muita dificuldade de conseguir a concessão dos benefícios que são chamados benefícios voluntários, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial. E se elas vão ter que trabalhar muito tempo, há uma grande possibilidade de, neste caminho, neste tempo, elas ficarem, em algum momento da vida, incapazes para o trabalho. Então, a advocacia previdenciária, entendendo isso dentro de um contexto de negócio da advocacia previdenciária, tem que se preparar para os benefícios por incapacidade. A gente precisa tratar de duas ciências que não são as nossas ciências, que é a medicina e a engenharia, o meio ambiente, né? Isso foge um pouco do nosso entendimento, mas nós somos inteligentes o bastante, todos nós, sem exceção, absolutamente todos nós, sem exceção, de ler o material científico e entender. E quando a gente não entender, a gente pesquisar mais, a gente se aprofundar mais para a gente entender. E só para finalizar essa questão da documentação, pode acontecer algumas vezes, já aconteceu comigo,
de eu não conseguir nos sites nossos aqui, na língua portuguesa, achar material sobre aquela doença, sobre aquela patologia. E aí, infelizmente, nós vamos ter que fazer uma leitura de um material em espanhol, de um material em inglês, de um material em francês, de um material em italiano. Então, eventualmente, a gente vai ter que procurar também nessa linha de raciocínio, Bruna. E, professor, só para complementar, né? Primeiro, indo de trás para frente, o Google já nos permite, né? Se vocês forem como eu, que não são tão bons no inglês, a tradução, né? Porque já aconteceu isso comigo, aí clica lá, traduzir, não vai vir perfeito, mas permite. E dessa forma que o professor explicou para mim lá atrás, eu lembro que eu até cheguei a mandar, olha, nem tinha, meu Deus do céu, mas lá estudante é muito cara de pau, a gente tem que ser assim para sempre, né? Mas eu mandei pro professor, você ensinou os quesitos assim, mandei, o professor deu um ok. Quando ele deu ok, eu vou contar para vocês. Eu quase morri do coração e eu ganhei a ação. E de lá para cá, eu faço isso sempre. E não tem, pelo menos até agora, eu não tive laudos em que o perito responde de forma genérica. Quando responde, agora até o código nos permite isso, o novo código, eu vou lá impugno e ele fica preso. Eu lembro do professor falando para a gente afunilar e trazer o perito para o que a gente quer. E funciona. Entrem dentro da doença, da patologia do seu cliente, que você vai conseguir trazer o perito para o que você precisa, para o que o seu cliente precisa. É difícil, demanda um estudo, demanda, mas vale muito, muito a pena. Porque nem sempre, como o professor disse, a gente tem condições de ter um médico assistente para nos auxiliar. Apesar de que eu não tinha antes, porque eu tinha esse receio, mas eu nunca tinha parado para perguntar para um médico para a gente poder se ajudar, ver valor e tudo mais. E hoje eu tenho e eu falo para vocês, vale muito a pena. Vale muito o investimento de um médico assistente, porque tem coisas que não dá para a gente, como advogado, discutir, né, professor? Professor, mesmo com o médico assistente, é importante que você entenda da doença para ter um diálogo, né? Então, eu sempre faço isso. Quando eu vou debater com os meus médicos assistentes aqui, por toda a vida, têm sido os meus amigos, os OPTs. E toda vez que eu vou conversar com eles, eu me preparo para conversar. Porque da mesma forma que o documento não faz turismo no processo, eu vou para toda reunião que eu vou preparado para a reunião. Então, eu me preparo muito aqui, eu estudo, porque senão ele vai falar comigo e eu vou ficar no lá, e não vou conseguir continuar o debate, né? Então, eu sempre gosto de perguntar, porque daí eu aprendo também, né? Se tem uma coisa legal do direito previdenciário, é que a gente sabe que não sabe nada. Isso é muito legal, porque tira também a gente de qualquer pedestal que a gente queira estar. A gente sabe que não sabe nada. Na área da incapacidade, a gente sabe menos ainda, né? Quando o Sobral Pinto disse lá naquela famosa frase dele, que eu usei hoje, inclusive, que a advocacia não é profissão de covardes, né? Ele fala dentro de um contexto, mas eu interpreto que esse covarde, por exemplo, é não deixar a advocacia presa na sua ciência, pura e simplesmente. É poder caminhar nessas outras ciências sem medo. Vamos sair daqui, vamos buscar, vamos aprender, vamos ler, não sei, deixa eu pesquisar de novo. Eu vou entrar no site primeiro, num site normal para entender a doença, para depois entrar no site científico, porque no normal o professor, o médico, a clínica explica mais facinho de eu entender, e depois eu... É isso, é não ter medo disso, né? Até porque é muito importante a gente entender qual é o papel nosso na defesa dos direitos sociais, né? Que é dar voz qualificada para essa gente que precisa da gente. Na questão do benefício por incapacidade, que vai ter perícia, Bruna, essas pessoas, você sabe tão bem quanto eu, essas pessoas elas chegam num determinado estertor no nosso escritório, que a vontade da gente é pegar e levar elas para casa da gente, trazer para casa, dar comida, pagar as contas, porque é isso. E quando eu vou dar a voz dessa pessoa, a interpretação que ela tem dos fatos dela,
para o Estado juiz julgar, eu preciso estar no controle técnico dessa discussão. E isso faz com que a advocacia, de fato, não seja uma profissão de covardes. Que a gente saia da nossa zona de conforto e que a gente busque essa qualidade, essa qualificação. Exatamente, professor, perfeito. E o professor falando me fez lembrar quantos clientes eu tenho atendido de benefício por incapacidade que já chegam desanimados. Ou então, dentro de um atendimento para análise de outro benefício, eu identifico que tem direito ao outro benefício por incapacidade em algum período, mas os clientes me falam o seguinte: ah, doutora, muito difícil, estou cansada, tenho que passar na perícia, tenho que fazer isso. O desânimo do cliente me deixa de verdade indignada e com a certeza de que a gente tem sim que estudar muito, cada dia mais, para poder fazer a diferença. Porque assim, talvez muitos que estejam vendo aqui se espelha, professor, em escritórios um pouco maiores, em que se tem uma estrutura. Então, eu vou pegar a palavra um pouquinho aqui, só para dizer para vocês o seguinte. Agora, eu tenho uma sócia, minha amiga, Paula Godoy, mas foram 4 anos sozinha, sem um estagiário, sem uma impressora boa. Minha impressora era aquela que tinha que abrir a tampa e você tinha que escanear um por um. Foram 4 anos assim. E isso não impede a gente de fazer o melhor. Tem que dedicar tempo? Tem. Tem que madrugar? O professor Sodero fala que ele dorme 4 horas, 6 horas por dia. Tem que dedicar mais tempo? Tem sim. Abdicar de outras coisas? Mas a nossa área do direito é uma área extremamente social, em que quando você tem uma procedência, uma concessão para o seu cliente, as outras áreas que me respeitem, professor, o Dr. Rodrigo Canelas está aqui com a gente, com certeza a gente tem colegas de outras áreas, mas eu já estagiei e já pude participar de outras áreas, e eu digo, dentro do direito previdenciário é único a concessão de um benefício, é único. Ele é extremamente necessário e importante para alimentar uma família, muitas vezes. Então, assim, às vezes você vendo que a gente tem que estudar, tem que entrar no site Cielo e mergulhar na doença, parece assustador. Mas eu não tenho mais nada para fazer? Tem, e você vai dar conta. E quando você começar a ver o resultado dos seus requerimentos para os seus clientes, você vai falar assim, valeu a pena. E isso eu posso dizer para vocês com muito orgulho, que eu aprendi, não é porque ele está aqui ao vivo, quem conhece sabe como ele é. Eu aprendi com o professor Sodero em uma única palestra, foi a primeira e a única que ele fez aqui em São José e me despertou. Bastou uma para me despertar para isso. Então, eu queria dizer isso para quem está aí, professor, e às vezes fala, mas é fácil fazer isso quando se tem uma estrutura. Não, você consegue. Você tem absoluta razão. Deixa eu contar uma coisa para quem não me conhece. Eu sou um menino pobre de Cachoeira Paulista. Passou muita dificuldade, inclusive com dificuldade de comer quando era jovem. E eu aprendi que o meu caminho era estudar. E como eu vinha de uma família muito pobre, era estudar mais do que todo mundo, porque essa era a forma de eu poder me destacar. E obviamente que ao longo do tempo eu tive que trabalhar, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos de idade, numa retífica de motores, e eu precisava estudar. Então eu tinha pouco tempo para dormir, para poder dar tempo de eu estudar, porque o meu trabalho era um trabalho pesado. Depois eu ia para a escola e eu trabalhava para poder pagar o meu curso técnico de eletrônica. E aí eu chegava tarde, eu precisava estudar. E eu aprendi que o melhor caminho era dormir pouco. E eu durmo até hoje 4 horas por dia. Então, não é o fato de você ser um só, porque eu já fui eu comigo mesmo, como a Bruna está contando aí, e eu sempre fiz isso, né? E hoje, que eu poderia dormir 8 horas, eu entendo que eu ainda preciso dormir só 4 horas. Porque eu preciso dar conta de tudo isso que a gente faz. Então, eu sou muito meticuloso com o estudo. Eu conto para todo mundo que todo dia, quando eu levanto, cedinho, de madrugada, eu desço aqui para a parte da minha casa, que tem um jardim aqui, dou uma voltinha, abro um livro e leio o capítulo de um livro. Sobre direito, mas qualquer livro. Porque isso faz criar um método, sabe, Bruna? Em que você, obviamente, tem gente que não consegue dormir 4 horas, mas
de trabalho no escritório, era 4h30 da manhã, 3 horas da manhã, a gente estava trabalhando, né? Porque é isso que vai mostrar o seu diferencial. Se você pensa que a advocacia é fazer defesa de grandes teses e pronto, acabou, você não está preparado para a realidade da advocacia, né? A realidade da advocacia ela é muito mais ampla do que, de fato, criar grandes teses. E nós criamos. Nós criamos todos os dias grandes teses, né? Eu, às vezes, vejo os meus escritos antigos, as minhas iniciais antigas, eu falo, nossa, eu escrevi isso, né? Porque a gente cria grandes teses. Agora, tem um trabalho que é o trabalho de cada um. E a Bruna, vocês que conhecem e vocês que não conhecem a Bruna é um exemplo para a gente de dedicação para o direito previdenciário. Ela se envolve com a questão técnica, mas ela se envolve muito com o problema das pessoas, e isso motiva a advocacia da Bruna. A Bruna é um exemplo para nós. Eu me lembro muito bem quando a Bruna expôs pela primeira vez os seus casos, né? E é emocionante ouvir a Bruna, né? Ela fez um senador da República chorar, que coisa magnífica, né? Coisa maravilhosa, porque é isso mesmo que funciona. Mais pergunta aí, Bruna? Professor, meu Deus do céu. Respirar, porque só de falar em direito previdenciário, realmente a gente fica bem emocionado. Eu quero fazer a pergunta que a doutora Fernanda, ela inclusive é da nossa comissão, da de São Paulo, ela entrou aqui, é uma querida, tem anos de experiência, também tem uma história linda, e ela colocou assim, doutor Sodero, laudo ergonômico por fisioterapeuta, na sua opinião, serve como prova para instruir ação de benefício por incapacidade? É uma questão ótima, né? É perfeito. Nós temos ergonomistas, nós temos fisioterapeutas que são ergonomistas maravilhosos. Está me fugindo o nome de um fisioterapeuta de Campinas, que ele é um dos melhores do mundo. Ele viaja o Brasil e o mundo inteiro ensinando ergonomia para grandes empresas. E ele faz laudos excepcionais. Eu vou lembrar o nome dele aqui, já indiquei ele várias vezes para trabalhos específicos de ergonomia. A questão é quem faz, se ele tem habilidade técnica e como faz. Então, todo médico ortopedista consegue ser bom assistente técnico e bom perito? A resposta é nem todos. Porque a perícia, ela é um ato médico, mas ela é essencialmente um ato processual. E esse ato processual, ele está descrito em 20 artigos do Código de Processo Civil, do artigo 464 ao artigo 484 do CPC. E, às vezes, esse bom médico não consegue lidar com as questões relacionadas à perícia. Por quê? O perito, ele não está lá num sistema que todo médico foi educado a fazer, que é curar pessoas. O perito lá não está nessa situação de cura, de orientar, você tem que fazer essa cirurgia, você tem que melhorar o seu lugar ergonômico para você sarar. Não está. Ele está lá para fazer mais do que um retrato, um filme daquela situação e relatar para um juiz e para as partes uma questão técnica de uma maneira fácil de entender para que possa convencer as pessoas e, obviamente, substanciar o juiz na decisão. E uma questão muito interessante que me passa pela cabeça agora é que vira e mexe, Bruna, os meus alunos falam, mas Sodero, o juiz nunca julga contra o perito. 99% ele julga com laudo pericial, né? Essa é uma constatação muito importante. Então, se ela é uma constatação importante, numa ideia de metodologia, eu preciso entender, então, que a primeira pessoa que eu preciso convencer sobre perícia não é o juiz, é o perito. Então, eu tenho que facilitar a vida do perito. Eu preciso trazer informações para que o perito entenda a minha tese de incapacidade, para que ele visite o meio ambiente de trabalho de forma documental ou através de uma vistoria e possa entender
que aquela doença incapacita, ou que incapacitou, que gerou uma perda, que colocou ele numa situação de reabilitação, que criou uma sequela para aquele trabalhador, no caso da reclamação trabalhista, a dimensão da sequela. Eu preciso montar todo esse arcabouço técnico para o perito. Ele é o primeiro que eu devo convencer. E como é que eu faço isso? Eu brigo com o perito? Não, eu ajudo o perito. Eu desenho para ele. Eu trago informações, eu junto a documentação, recorto, coloco na petição inicial. Na quesitagem, eu posso recortar também e colocar no quesito. Outra questão muito importante, a aprimoração, ou um aprimoramento nos quesitos, né? Você falou de uma técnica que eu gosto de usar, que é a técnica do funil, onde eu venho com perguntas mais gerais num primeiro momento e vou afunilando para que as perguntas cheguem aonde eu quero. O perito escapa aqui, aí ele cai aqui. Eu preciso entender isso. Por isso que não cabe aqui, na questão da incapacidade, me manda uns quesitinhos, deixa eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, eu entrei no processo da Bruna Martos, vi os quesitos, adorei. Não. Faça o seu quesito, entenda cada caso. É como se você estivesse construindo um carro de forma artesanal. Eu acho que não faz mal a gente falar uma Ferrari. Se você estivesse construindo uma Ferrari de forma artesanal, né? Eu fui advogado aqui no Brasil da Lotus, da Fórmula 1, e eu vi eles construindo um carro artesanal. É a coisa linda de ver. É aquele carro, especificamente aquele assento, é aquele volante. Então, é isso que eu acho que a gente tem que estabelecer para que melhore, para que qualifique o nosso trabalho. Com um resultado muito positivo, Bruna. As pessoas começam a nos enxergar como um diferencial. As pessoas falam, doença, incapacidade, tem aquela doutora lá, eu vou nela. E isso é importante como diferencial. Muito. Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente essa, né? Que muitos colegas falam assim, mas para que eu vou dedicar tanto tempo, de repente, para fazer um quesito, para fazer as coisas dentro de um benefício por incapacidade, se o perito vai negar? E aí o juiz sempre acata tudo que o perito fala. E não é verdade. Às vezes, não é sempre, mas o juiz ele não está ali adstrito à conclusão do perito e já tem muitas decisões aqui na nossa cidade também que vai contrária à do perito. Mas o primeiro que você tem que convencer é exatamente o que o professor falou, é o perito, né? E tem uma coisa que o professor sempre fala e eu acho muito legal, eu vou trazer para cá. Você tem que pegar os documentos do seu cliente e, se for preciso, recortar e colocar lá na inicial, bonitinho, mas antes de tudo, analisar. Porque o professor tem uma história que ele já contou algumas vezes e eu adoro, eu sempre penso nisso quando eu estou vendo os documentos do cliente. Que ele, defendendo uma empresa, veio o exame de beta-HCG lá no meio, né? A esposa estava grávida, não era um exame dele. E quantas vezes a gente acaba cometendo alguma coisa assim por falta de atenção? Então, tudo isso vai então, Bruno, história. Ou então você junta um documento que, ao invés de te ajudar, te prejudica. Eu lembrei o nome do fisioterapeuta, anotem, porque ele é fera. Ricardo Martinelli. Ele é fera. Ele está na Espanha, ele está na Índia, ele está nos Estados Unidos, está na Alemanha. Um menino ótimo de Campinas, um jovem, excelente profissional. Bom, às vezes, eu já tive casos aqui no escritório, defendendo empresa, que o cidadão disse que ele tinha uma doença ocupacional de ombro, síndrome do desfiladeiro torácico, e ele junta os exames de imagem que mostra que ele tem a síndrome do desfiladeiro torácico, mas, ao mesmo tempo, ele juntou um exame de sangue que não provava nada, porque o exame de sangue não prova a síndrome do desfiladeiro torácico, mas dizia que o reclamante era diabético. E isso me abriu para a empresa uma fonte de defesa. Eu disse, diabético tem propensão a ter problemas osteomusculares. E abriu uma tese de defesa para mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E teve esse caso exemplar aqui para gente, que analisando a documentação de um cidadão que também tinha um problema no ombro, eu vi o beta-HCG da esposa dele, descobri que a esposa estava grávida, né? Faltei cantar um parabéns para você na minha defesa para ele, né?
mandar um abraço, comprar uma roupinha para o batizado, aquela coisa toda. E isso é importante. E isso é importante, é tão importante, porque assim, quando eu junto um documento e a minha petição não faz referência àquele documento tá ali passeando. Eu estou enchendo linguiça. E o juiz vai ver que eu estou enchendo linguiça. E eu preciso ser objetivo, né? Queria aproveitar aqui, antes da próxima pergunta, eu não posso esquecer, de mandar um abraço especial para o meu amigo Rodrigo Canelas, para o Felipe Alciprete e também para o Alessandro Cardoso, que estão assistindo a nossa live aqui. Não, dizer para o Rodrigo... Quem? Esse é do meu time amado. Meu querido professor Sérgio Geromes também te mandou um boa noite aqui. O Sérgio é um querido, né? O melhor professor de cálculos do Brasil, melhor, mas ele entende muito mais do que cálculos. Estou vendo meu amigo de Natal aqui, Luiz Vinícius Santos Freire, que é um querido amigo que está assistindo a nossa live. Mas dizer para vocês, Bruna, que assim, é uma advocacia de construção. Né? Para a gente poder chegar onde a gente quer, a gente não começa do último degrau. Meu pai dizia para mim, meu falecido pai, dizia para mim, olha, tudo que você for fazer na vida, quando as coisas complicarem, entenda que você tem que subir degrau por degrau. Ele brincava, lembra dessa frase, step by step, degrau por degrau. E é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, como é que eu vou chegar a ser uma advogada como a doutora Bruna Martos? Siga o caminho da Bruna, faça mas você entenda que o caminho da Bruna é o caminho da Bruna. Ela seguiu de uma forma, mas você pode se orientar por ela, mas siga o seu caminho. Estude mais do que a Bruna, não porque você quer ser melhor do que ela, mas para você aprender mais do que ela aprendeu num espaço de tempo menor, né? Para você poder dialogar com a Bruna, para quando vier uma aula, uma live, você poder entender aquilo que o professor está falando. A primeira coisa, a coisa pior que a gente tem é entrar numa conversa que a gente não entende nada, né, Bruna? Que a gente fica só de orelha e não entende nada. Então, assim, é isso.